Bom, meus irmãos, graça e paz para todos. Eu queria te convidar para você abrir aí o seu texto, a sua Bíblia, no livro de 2 Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 12 até o verso 16. Esse é o texto que nós vamos meditar hoje, e eu queria que você, com muito temor no Senhor, se colocasse diante da presença do Senhor para cultuar a Deus conosco e para meditar na sua santa palavra. Primeiro livro das Crônicas, ou melhor, segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 12 até o verso 16. A palavra do Senhor diz assim: De noite apareceu o Senhor a Salomão e disse: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a tua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque escolhi e santifiquei essa casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante da Tua santa palavra, mais uma vez, para termos um tempo de reflexão, de meditação e de comunhão com o Senhor. E para que isso seja excelente, a gente clama para que o Espírito Santo do Senhor tenha liberdade no nosso coração, nos trazendo esclarecimento daquilo que o Senhor quer falar nesta noite. E apesar de mim, das minhas falhas e limitações, ó Pai, eu peço que o Senhor me use como instrumento do Senhor para trazer edificação, consolo, paz e encorajamento à tua igreja. É no santo nome de Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, os últimos dias foram dias acalorados por conta das declarações dos nossos líderes políticos, que também por conta das manifestações que os empresários preocupados com a economia do país fizeram por todo o nosso país. Então, diante de tantas crises e tantas falas, nós não sabemos o que fazer. Nós sabemos do risco da contaminação e da necessidade do isolamento social. Nós sabemos também da avalanche que isso vai causar na economia do país, mas a grande verdade é que a gente fica apreensivo ou angustiado, sem saber que direção tomar. Então só nos resta, meus irmãos, buscar conselho do Senhor. E é isso que eu pretendo fazer hoje, aqui meditando com os irmãos nessa palavra que nós acabamos de ler. O texto que a gente acabou de ler, meus irmãos, ele está situado bem no início do reinado de Salomão. Salomão é o filho de Davi que vai assentar no lugar de Davi no trono sobre Israel. Lembrando que Davi já tinha unificado o reino, Israel e Judá estão juntos agora, são um reino só, e Davi tinha sentido um desejo de construir a casa do Senhor, um templo para o Senhor, e começa a juntar riquezas para fazer isso, mas Deus não permite, porque Davi era um homem das mãos sujas pelo sangue das batalhas que tinha lutado em nome de Deus. Então Salomão é o filho que vai cumprir com esse desejo que brota no coração de Davi. Salomão é aquele que vai construir de fato o templo, a casa da habitação de Deus. Então, terminada a construção do templo, Salomão traz a arca para dentro do templo, a arca da aliança, que era aquilo que representava de fato a presença de Deus. E logo depois da arca adentrar o templo, diz que Deus toma o lugar de modo que os sacerdotes e os levitas, aqueles que foram designados para trabalhar no tabernáculo, agora trabalhariam no templo, foram impedidos de adentrar no lugar por conta da glória gloriosa de Deus que tinha tomado o lugar. Então, quando isso acontece, diz o texto, que o povo começa a louvar a Deus
todos a uma só voz e louvando a Deus por sua bondade, por sua misericórdia. E isso é interessante destacar. O povo está louvando a Deus porque entende que Deus é bom e Deus é misericordioso. Então, depois de toda essa manifestação de louvor e ações de graça, Salomão ora a Deus pedindo para que toda oração e súplicas feitas naquele lugar, no templo, fossem atendidas, e que os olhos e os ouvidos de Deus não se apartassem do templo. O texto de 2 Crônicas, ou o segundo livro das Crônicas, capítulo 8, do verso 28 ao 31, está registrada essa oração de Salomão. Salomão pede para que quando houver fome, pragas ou doença na terra, Deus dê ouvido às orações feitas naquele lugar. E depois de toda essa oração de Salomão, a solenidade e o final da solenidade da inauguração do templo, Deus responde a Salomão, e é sobre essa resposta de Deus a essa oração feita por Salomão que quero meditar nessa noite. A resposta de Deus à oração de Salomão. A resposta de Deus à oração de Salomão precisa nos ensinar pelo menos 3 lições bem básicas, e é isso que eu queria meditar com os irmãos nessa noite. A primeira lição, meus irmãos, é que Deus é comprometido com o seu povo. Se você voltar os seus olhos aí para a sua Bíblia, você vai ver no verso 12, que Deus de noite aparece para Salomão e lhe diz: ouvi a tua oração e escolhi para mim esse lugar, a casa do sacrifício. Depois de tudo feito, agora só restava saber o que Deus tinha achado do templo, se Deus tinha se alegrado com a construção, se Deus estava satisfeito. Salomão reveste o templo de toda glória e honra jamais vista na terra. Utensílios de ouro, metais nobres, a madeira mais valiosa tinha sido cortada e entalhada pelas mãos dos mais sábios artífices para honrar o nome de Deus. Toda a riqueza que Davi havia juntado e ainda as ofertas de todos os reis vizinhos de Israel fizeram da casa de Deus uma construção suntuosa, grandiosa, algo extraordinário, mas ainda faltava saber se Deus tinha se agradado daquele lugar. Então Deus manifesta a sua glória e aceitação de maneira poderosa. Diz o texto que depois das palavras de Salomão, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. A manifestação de Deus foi tão poderosa que todo Israel caiu com a boca no pó, adorando e louvando a Deus. 2 Crônicas, ou segundo livro das Crônicas, capítulo 7, verso 1 ao verso 3. Se você voltar na sua Bíblia, você vai ver isso. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa. Então veja que Deus manifesta de maneira poderosa de que Ele habita e de que Ele estava no meio do povo. Essa manifestação poderosa é para que fique claro e evidente que o povo não estava só. Mas é então na resposta de Deus à oração de Salomão que ficamos sabendo o quanto Deus está comprometido com o seu povo. Primeira coisa que a gente percebe, Deus dá ouvidos às orações de Salomão e também do seu povo. Deus diz a Salomão que ouviu a oração. Ele está comprometido com o seu povo, mas é preciso buscá-lo em oração. Isso eu e você não podemos ser negligentes. Deus ouve a nossa oração, mas é preciso então que nós exercitemos a oração, a prática da oração. Isso não quer dizer que Deus não saiba do que está acontecendo conosco. A Bíblia diz que Ele sabe de tudo antes mesmo que as palavras saiam da nossa boca, mas Ele deseja que nós lhe apresentemos nossas súplicas. Precisamos de orar não porque Deus precisa escutar nossos problemas, mas porque nós precisamos falar dos nossos problemas a Deus. Quando falamos com Deus, exercitamos nossa fé e dependência dEle. E o texto nos diz que Deus ouviu a oração de Salomão. Queridos, Deus ouve a nossa oração. Eu tenho repetido isso nos tempos em que estamos vivendo, no tempo da incerteza, no tempo da iminência das crises,
no tempo da angústia, da quarentena, nós precisamos exercitar a nossa oração. Deus nos ouve. Precisamos buscar o Senhor em oração para que o mundo seja liberto desse vírus e para que consigamos nos recuperar da crise econômica que ainda está por vir, que ainda está só engatinhando. Deus escuta, meus irmãos. Deus nos ouve. Nós não conseguimos falar com os nossos governantes, presidentes, deputados, vereadores, mas nós conseguimos falar com o Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos retomar a prática da oração. Queridos, Deus está tão compromissado com o seu povo que ele escolhe o templo feito por mãos humanas como lugar de sacrifício. Se você voltar um pouco às páginas da sua Bíblia, você vai perceber que o próprio Salomão sabe que o templo, na sua maior glória, na sua maior suntuosidade, ainda é pequeno diante da grandeza do Deus de Israel. Se você voltar ao capítulo 6, verso 18, você vai perceber isso. Mas de fato habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e até o céu dos céus não podem te conter, quanto menos essa casa que eu edifiquei. Salomão tem consciência de que Deus é muito maior do que o templo. Mesmo tendo revestido de glória aquele lugar, Deus havia escolhido. Deus está tão comprometido que ele escolheu fazer do templo o lugar da sua habitação, o lugar do sacrifício. O apóstolo Paulo, revoltado com a idolatria dos atenienses, lá em Atos capítulo 17, verso 24, ele diz que o Deus criador dos céus e da terra não habita em santuários feitos por mãos humanas. Mas no caso do templo de Salomão, Deus decidiu se manifestar naquele lugar. Ele se comprometeu em estar no meio do povo, figurado ali então na edificação do templo. Meus irmãos, Paulo estaria errado no que ele disse em Atos capítulo 17, verso 24? É claro que não. Deus está se revelando na progressividade das Escrituras como Deus que está presente com o seu povo. Nesse templo, no templo de Salomão, Deus se revela como o Deus que está no meio do povo, decidindo ou escolhendo o templo como o lugar que ele iria manifestar a sua glória. Mas o mais glorioso disso tudo é ver no texto que Deus escolheu de livre vontade aquele lugar para manifestar a sua glória. Deus quer estar no meio do seu povo. Deus é Deus que guarda a aliança feita com Abraão, com Isaac, com Jacó, e reafirma isso com Salomão. Deus de Salomão é o mesmo Deus que disse para Abraão, Isaac e Jacó: eu sou o teu Deus e tu és o meu povo. Queridos, uma coisa que eu tenho visto nesses últimos dias são pessoas, inclusive cristãs, que se esquecem que o nosso Deus tem uma aliança conosco. Nós temos um Deus que é fiel à sua aliança, desde Abraão, Isaac e Jacó. Nós temos um Deus imutável que continua a cuidar dos seus. Ele é o Deus do seu povo. Nós somos ovelhas do seu pastoreio. Lembre-se das narrativas bíblicas de José no Egito, de como Deus poupou o seu povo da fome, de Elias no deserto, quando Deus o alimentou mediante toda a crise que estava vivendo. Deus é Deus de aliança, de pacto. É por esquecerem isso que o povo vive em pânico. O povo de Deus precisa trazer à memória as palavras de Paulo em 2 Coríntios 4, 8, 9. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, mas não abatidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Deus tem uma aliança inquebrável com seu povo. Essas coisas vão passar. Deus continuará conosco. Deus decidiu e escolheu habitar em nós. Contra isso, nós não podemos fazer nada a não ser descansar e confiar de que o bom Deus, o Deus de bondade e misericórdia, está
conosco sempre. A segunda lição da resposta de Deus a Salomão é: porque Deus é comprometido com o seu povo, ele também prova seu povo. O verso 13 e o verso 14 do capítulo 7 falam a respeito disso. Se eu encerrar os céus, ou se eu cerrar os céus de modo que não haja chuva, ou se ordenar os gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Veja como Deus responde exatamente aquilo que Salomão tinha suplicado a Deus alguns capítulos atrás, para ser mais preciso, segundo o livro das Crônicas, capítulo 6, verso 28. Deus responde exatamente a Salomão. Salomão tinha orado: Senhor, se acaso vier pestes, se acaso vier doenças, se acaso vier os gafanhotos, se acaso vier coisas ruins sobre nós, atenda a oração feita nesse lugar. Esteja ao nosso favor, seja conosco, seja por nós, Deus. Deus responde exatamente a oração de Salomão aqui, esses dois versos. Uma coisa importante de se perceber é que Deus se apresenta aqui nesses versos como o autor das provações enviadas ao seu povo. Ele diz: se eu cerrar os céus, retendo a chuva, se eu ordenar os gafanhotos, se eu enviar a peste. E isso a gente precisa entender, que nada do que acontece conosco acontece sem a permissão de Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele não tenta ninguém, mas ele prova ao seu povo. Tiago, capítulo 1, verso 12 e 13. A aprovação de Deus é evidência do seu amor e o comprometimento com o seu povo, pois a provação visa o crescimento e também promove perseverança, experiência e esperança. Romanos capítulo 5. Sem falar do fato que Deus não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. 1 Coríntios capítulo 10, verso 13. Portanto, Deus prova o povo porque o ama. Deus, se Deus fechar os céus, se Deus enviar gafanhotos ou pestes, é porque ele tem um propósito maior em tudo isso. É isso que fica revelado, então, e bem exposto, bem claro, na continuação dos versos 13 e 14. Deus permite, então, que a calamidade venha até o seu povo, mas se o povo tomar 4 atitudes, Deus vai retirar a calamidade. A primeira atitude a se tomar é humilhar-se. Ele diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Deus deixa claro que as calamidades serão interrompidas quando o povo se prostrar, se quebrar diante de Deus. Deus conhece quem nós somos. Ele sabe que o pecado nos colocou numa posição de inclinação para o mal. E o nosso coração é soberbo. Nós somos tendenciosos a nos afastar de Deus quando conseguimos conquistar as coisas ou quando tudo está bem. Ele sabe disso. Deus sabe quem foi que ele criou. Deus sabe que o coração dos homens é enganoso e cheio de soberba. É preciso que Deus lhes quebre a dura serviço para que então nós voltemos ao Senhor. Humilhar-se. Deus sabe que é preciso se humilhar. A segunda atitude, quando chega a calamidade, é orar a Deus. O próprio texto fala: se o povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Como eu já disse antes, orar é um exercício de dependência. Somos nós que precisamos da oração. A oração, nos coloca em nosso lugar e, por conseguinte, coloca Deus no seu devido lugar. Somos dependentes e Deus é o Senhor sobre nós. Nós pedimos e Ele concede conforme Ele apraz. Nós nos prostramos e Ele nos ouve. Nós clamamos e Ele nos atende. A terceira atitude que precisamos tomar quando a calamidade chegar, para que então Deus remova a calamidade, é buscar a Deus. E buscar a Deus com o passar dos anos, meus irmãos, parece que o conceito foi danificado. O conceito de buscar a Deus parece que foi danificado pelos homens.
Buscar a Deus parece agora ser algo subjetivo ou até mesmo esotérico e místico, mas entendo que buscar a Deus é conhecê-lo. O próprio texto no original traz a expressão procura a minha face. Então, aquele que se humilhar, aquele que orar e aquele que buscar a minha face. E o hebraico bíblico é cheio dessas imagens. Conhecer uma pessoa é buscar a sua face, ou se aproximar da sua face, ou estar face a face com Deus. Conhecer a Deus, então, portanto, está ligado a conhecer a sua palavra, os seus mandamentos, os seus juízos, tudo aquilo que ele deseja para a nossa vida. E conhecer a Deus também precisa estar ligado à ideia de que nos assemelhamos a Deus. Nos assemelhamos a Deus. Lembra do texto ao qual Moisés desce do monte e sua face resplandecia a glória de Deus? Isso precisa acontecer. É claro que não movido por um misticismo e um aspecto esotérico, mas da forma com que nos aproximamos, temos intimidade, conhecemos a Deus. Esse conhecimento precisa trazer transformação para mim e para a sua vida. A palavra nos transforma em pessoas parecidas com Deus. Os cristãos. Tem alguns textos das Escrituras que me deixam boquiaberto, como, por exemplo, Atos 4:13, quando Pedro e João estão diante do Sinédrio e os homens reconhecem que eles estiveram com Cristo, pois os mesmos eram iletrados, mas falavam com propriedade. Pedro e João conheciam tanto a Jesus que eles se conformaram a Jesus. Pedro e João tinham tanto relacionamento com Jesus que eles se tornaram como Jesus. Mesmo sendo iletrados, mesmo sendo simples pescadores, e foram tomados por uma sabedoria que vinha de Cristo. Isso é o que eu entendo como buscar a Deus. Buscar é conhecer e se parecer. Buscar é conhecer o bastante para que Cristo seja o nosso guia, a ponto de que na nossa caminhada as pessoas não nos vejam mais, mas vejam Cristo em nós. Vejam Cristo em nós. Tem uma história de um missionário, que eu não me lembro agora o nome, não me recordo o nome, mas ele foi para uma tribo africana, uma comunidade africana bastante afastada, e começou a viver lá entre esses africanos, e ele começa a viver ensinando coisas com sua própria vida prática aos africanos. E aí, com o tempo, ele se muda daquele lugar, então chega uns outros missionários para falar de Cristo. E os missionários começam a falar de Cristo, de como Cristo era bom, de como Cristo cuidava das pessoas. E aí uma pessoa da tribo diz assim: esse Jesus a qual vocês já estão falando, ele já morou aqui conosco. É isso que eu entendo como buscar a Deus. Conhecer de tal forma que nós nos entregamos ao senhorio dele de maneira plena. E a última atitude diante da calamidade, para que então Deus possa retirar a calamidade do meio de nós e atender às nossas orações e súplicas, é então a conversão, ou converter-se. A palavra converter é voltar. Deus deseja que o seu povo tome a direção contrária dos seus maus caminhos. Quando chegarem as calamidades, os filhos de Deus precisam fazer o caminho de volta. Tomar a estrada de Deus, deixar de vagar errante pelas estradas da vontade da carne para ser conduzidos pela vontade do Espírito. É isso que Jesus espera do seu povo, é isso que Deus espera do seu povo. E quando isso acontecer, então, Deus vai ouvir dos céus as nossas orações, vai nos perdoar os pecados e vai sarar a nossa terra. E vai sarar a nossa terra. Então, quando tudo isso acontecer, humilhação, oração, busca, conversão verdadeira, daí Deus vai abençoar seu povo. Eu penso que é o que Deus deseja da sua igreja nesses dias. Deus deseja uma igreja viva, que busque a Deus com alegria e intensidade, mesmo que não seja mais juntos em comunhão material, mesmo que esteja acontecendo isso virtualmente. Precisa ter uma busca com alegria e intensidade. Uma igreja que ora com fervor. Uma igreja que declara guerra contra o pecado. Quando essas coisas acontecerem, Deus removerá todo o mal
E a terceira e última lição que aprendemos é que porque Deus é comprometido com o seu povo, é que ele habita no templo. O verso 15 e 16 estão falando disso. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar, porque Deus escolheu e santificou essa casa para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Para aqueles que verdadeiramente buscam a Deus, Deus se faz presente, meus irmãos. Deus diz que os seus olhos e os seus ouvidos estarão atentos para toda a oração feita no templo. Deus consola o coração de Salomão aqui, deixando claro que é do desejo dele abençoar o seu povo. Deus fala uma coisa muito linda aqui no verso 16, ele diz que escolheu e santificou a casa para que nela o seu nome esteja perpetuamente. E aqui eu consigo ver a conexão do trabalho de Salomão no templo com a obra gloriosa que Cristo fez na cruz do Calvário. Deus não estava mentindo quando ele disse que o seu coração estaria no templo perpetuamente. Salomão constrói um glorioso templo onde Deus decide habitar, onde Deus santifica o lugar e escolhe aquele lugar como um lugar de sacrifício. Cristo, por meio da cruz, fez de nós o templo do Espírito Santo de Deus. Veja como é lindo aquilo que Cristo fez por nós. Cristo fez de nós o lugar onde Deus escolheu. Cristo fez de nós o lugar santificado. E Cristo aplicou em nós o sacrifício que era realizado no templo. Para que Deus fosse propício aos homens, Cristo aplicou esse sacrifício no nosso coração, no nosso ser, para que hoje nós pudéssemos gozar dos olhos de Deus e dos seus ouvidos fixos e do seu coração em nós por todos os dias. Veja como isso é glorioso, meus irmãos. Queridos, hoje, depois de ouvir essa mensagem, você precisa entender que não virá nada sobre nós que nós não possamos suportar. Portanto, tenha bom ânimo. Se for enfermidade ou crise financeira, superaremos, pois Deus está conosco. Ele quis assim, Ele decidiu isso e Ele não vai nos abandonar. Uma outra coisa que você precisa entender. Esse é o tempo de se humilhar, orar, buscar e se arrepender dos seus maus caminhos. A promessa de Deus é que Ele sarará a nossa terra quando isso acontecer. Eu rogo a Deus para que nesse período seja um período de que cada um de nós paremos, nos humilhemos, oremos a Deus, o busquemos com intensidade. E sondamos o nosso coração e enxerguemos tudo aquilo que a gente tem feito de errado. E tomamos então o caminho contrário, de volta ao nosso Senhor. Para que então a sua promessa de cuidado, de cura, de restauração possa se cumprir na minha vida. Talvez você esteja me assistindo hoje e se encontre numa situação na qual você está submerso pela prática do pecado. E você já tem muito tempo que você não busca a Deus, ou sequer você possa até sequer nunca ter buscado a Deus. Mas eu quero te dizer que o que Cristo fez na cruz é capaz de te limpar plenamente, para que Deus possa habitar eternamente dentro do seu coração. Basta você se humilhar, orar, buscar e se arrepender. Você pode fazer isso hoje, agora, numa oração sincera e verdadeira diante de Deus. E eu clamo para que o Deus de bondade e misericórdia tome o controle da sua vida e que Ele te abençoe.
Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, para todos sempre, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e que você tenha uma maravilhosa semana para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Fique em paz, em nome de Jesus.